Boa noite, a todas as pessoas. É um prazer estar com vocês aqui em mais um evento das terças com a SPI, a Sociedade Paulista de Infectologia. E hoje nós temos um importantíssimo tema a tratar, muito na atualidade, bastante preocupante, uma situação epidemiológica bem preocupante, clínica também, aqui no nosso país, que é sobre a tuberculose e sobre tuberculose latente. Então, para as apresentações de hoje, para as discussões, nós vamos contar com 3 pessoas de alta qualidade científica, bastante conhecimento na área, e que são a doutora Ana Angélica Bulcão, que é infectologista do Instituto Emílio Ribas, aqui em São Paulo. Ela vai nos falar sobre a situação da tuberculose no nosso estado, aqui no estado de São Paulo, e a importância, dentro desse contexto, do diagnóstico da infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis. A seguir, nós teremos a doutora Sigrid Santos, que é professora associada do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos, e ela vai nos apresentar um caso clínico para discussão, caso clínico bastante rico. E também nós teremos a doutora Mariângela Rezende, que é professora da área de infectologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e diretora da SPI. Para quem não me conhece, eu sou Paulo Abrão, sou professor adjunto da disciplina de infectologia da Unifesp e vice-presidente da Sociedade Paulista de Infectologia. Então, sem mais demora, eu gostaria de convidar a doutora Ana Angélica para compartilhar os seus slides e fazer a sua apresentação, que eu peço que dure 20 minutos, por favor. Obrigado. Boa noite a todos. Vou fazer em 20 minutos, mas vou tentar compartilhar a tela primeiro. Que estava tudo perfeito e parece que fica tudo difícil na hora que a gente quer. Impressionante. Vocês estão vendo? O maior? Então, tá bom. O Paulo me pediu para apresentar um pouco a situação no estado de São Paulo e falar um pouquinho desse tema que é tão invisível, né? Eu vou até fechar um pouquinho aqui o vídeo para facilitar qualquer coisa que vocês vão me falando. Em relação à primeira parte, que é a situação no estado de São Paulo. Estou tentando passar aqui. Vocês estão vendo, né? Qualquer coisa o Paulo me interrompe. Então, quando a gente fala um pouquinho de dados, né? Primeiro vem a tuberculose como doença, e esses dados são dados do nosso sistema do TB-Web. Então, dos indicadores mais importantes da tuberculose é o coeficiente de incidência, né? Então, no estado de São Paulo, nós temos 23% de todos os casos do país. Então, nós temos, em média, 18 mil casos, né? Em 2019, 19 mil casos. Teve uma queda com a Covid de detecção de casos, isso aconteceu no mundo inteiro, e em 2022 nós começamos a atingir de novo o nosso patamar com um coeficiente de incidência em torno de 40 casos por 100 mil. Isso é o habitual do estado de São Paulo, né? Mas o estado de São Paulo é muito grande e a gente divide um pouquinho em regiões, sabendo que o município de São Paulo e a Baixada da Santista é o que mais detém o número de casos e o que sobe o coeficiente de incidência no estado. Então, o interior, do ponto de vista da tuberculose, tem se mostrado importante, mas não é tão relevante como a Baixada Santista, que a gente vê que é 93 por 100 mil, é uma taxa extremamente alta, e o próprio município de São Paulo, 52 casos por 100 mil. Então, essas duas regiões são as regiões que mais nos importa do ponto de vista de ações e estratégias para o controle da tuberculose, né? Falando um pouquinho também de mortalidade, que é muito importante em relação à tuberculose, o que a gente observa? A
coeficiente de mortalidade de São Paulo, ele tem ficado em torno de 2 por 100 mil há muito tempo, né? E é difícil baixar esse coeficiente de mortalidade. Isso daqui é sem a AIDS, tá? Então, é a tuberculose que a gente tira os indivíduos com infectados, mas a gente tem percebido que esse último ano, nós tivemos mais de 300 casos de óbitos por tuberculose, que também era uma projeção da Organização Mundial da Saúde. Então, a gente tinha uma taxa estável e, de repente, por conta de todas as ações e estratégias da Covid, a tuberculose ficou sem diagnóstico e a gente tem aumentado essa taxa, o que aí sim, para nós, é importante. Então, a gente tem uma doença com diagnóstico e tratamento gratuito e aumentando o número de casos de tuberculose. De óbito, nós não sabemos ainda assim. Então, só para finalizar o coeficiente de mortalidade, a gente precisa estar observando a questão do aumento do número de casos. Um outro indicador operacional aí é a realização de teste de HIV. São Paulo sempre teve uma boa realização do teste de HIV, né? Chegando em torno de 90%, houve uma queda, mas como isso são dados do sistema, é possível que esteja um pouquinho abaixo do esperado. Na realidade, deveria ser 100%, né? Mas em relação às crianças, em algumas situações não é feito ou não é alimentado o sistema, e a gente tem essa taxinha aqui que geralmente está acima do país, como realização de teste de HIV. Em relação aos co-infectados, aqueles que têm a informação de ser HIV no sistema de tuberculose, também a gente tem uma taxa que está abaixo do país. A gente tem em torno de 8% dessa população co-infectada com HIV que merece atenção. Eu estou falando muito prático porque são dados, né? A gente pode até discutir posteriormente. E, por último, em relação à TB, os encerramentos, que significa cura e abandono, que são nossos encerramentos mais importantes, em 2022 a gente não pode ainda olhar porque não fechamos, a gente tem caído. Então, assusta bastante, né, a queda dos encerramentos com cura, que geralmente chegava até 80%, que a gente já chegou a 80%, vinha caindo, enquanto o abandono vinha aumentando. Então, este último indicador, para a gente, no momento, se torna extremamente preocupante em relação às ações estratégicas. A gente sabe que é uma doença crônica e sabe que a gente tem aumentando o número de casos de também tuberculose droga resistente. E em relação à tuberculose latente, a gente tem um outro sistema, que é um sistema do Ministério, é um sistema que se alimenta aqueles indivíduos que tratam tuberculose latente, né? Não temos a base daqueles que merecem ser tratados. Então, o que quer dizer isso aqui? Olha, se a gente for ver esses dados que são do CIT-LTB, de 2019 a 2022, nós temos as indicações de tratamento e, consequentemente, a mais importante são os contatos, né? Os contatos de pessoas com tuberculose pulmonar laríngea leva a mais de 50% dos indivíduos que estão tratando no sistema de ILTB. E aí, as pessoas que farão o uso de imunobiológico já aumentando, e as pessoas com HIV. Então, essas três populações são populações mais importantes, e são as populações que estão, de uma forma, um amonte maior, no sistema ILTB, que tratam. E o que é que a gente utiliza? Aqui é número absoluto, tá? A isoniazida, como maior padrão, depois a rifampicina, e a gente, final de 2020, 2021, entramos com a rifampicina e a isoniazida no país. E a gente observa que, em números absolutos, ela já passou a rifampicina. Aí, quando a gente passa aqui para a porcentagem, você também vê que já passou a rifampicina. A rifampicina e a isoniazida vem sendo uma droga de escolha do Ministério para o tratamento de tuberculose latente. E em relação ao encerramento, porque também tem encerramento, né, o tratamento completo caiu um pouco em 2021 e 2022, mas 2022 a gente tem que entender que ainda está vazio,
mas às vezes não encerramos os tratamentos, né? Mas o que é que eu queria chamar a atenção aqui? Que tem uma porcentagem pequena que é encerrado com tuberculose ativa. Isso quer dizer que tuberculose latente só pode ser tratada se você exclui tuberculose, né, ativa. E é preciso saber excluir tuberculose ativa. Um outro detalhe aqui é o abandono, né? Então, vocês veem que é um número alto de abandono. Então, por que um indivíduo abandona um tratamento de tuberculose latente? E aí vem a segunda parte da fala, que é a questão da importância da tuberculose latente. Esse artigo aqui, que eu queria mostrar para vocês, mostra que realmente as pessoas se contaminam. Há uma transmissão, aqui foi um estudo na China que mostra, né, que o contato íntimo aumenta, né, a chance de transmissão. Então, realmente, é importante que a gente entenda que a tuberculose latente não é tão virtual como a gente pensa, né? Então, eu vou mostrar para vocês que realmente é uma doença de transmissão respiratória, né? E você vê que nessa comunidade a prevalência é menor do que o contato do domicílio, que transforma o indivíduo em um indivíduo, né, com infecção latente. Então, isso é muito importante para a gente. E, na realidade, o que eu trouxe aqui foi uma associação de alguns artigos para explicar a importância da tuberculose latente. Esse é um outro artigo muito bonito, na realidade não é um artigo assim, é um estudo da Organização Mundial da Saúde. O que é que mostra isso aqui? Que é necessário várias ações concomitantes para a gente talvez atingir, né, em 2050, a redução da tuberculose como um problema de saúde pública. Então, aqui tem os casos e aqui tem as mortes, né? E nessas bases aqui é a mitigação de riscos, é a prevenção da doença, né? Que pode cair, mas não tanto, é o tratamento da doença ativa, interrompendo a transmissão, mas quando você junta as duas, o tratamento da tuberculose latente ativa, o impacto é maior. As ferramentas diagnósticas e de tratamento que nós temos hoje não são tão capazes para eliminar em 2050 a tuberculose. Então, é necessário um esforço muito imaginável, né, para que a gente alcance em 2050 o que a Organização Mundial da Saúde propôs. Aqui também é um estudo interessante que mostra a mesma questão. São estudos bem antigos, tá? É um compilado de 28 estudos históricos que mostram, né, nessas populações, que não é a nossa, a gente tem que lembrar, esse estudo não foi feito com HIV, e foi feito com isoniazida, e que também não avaliou outros fatores, mas que quando você, né, trata, oferece tratamento de tuberculose latente, cai a doença ativa numa grande porcentagem de população, comparado com o placebo. E aí, né, eu volto a falar que a gente tem que entender a tuberculose latente como um princípio, né, como um reservatório de uma infecção que se mantém por muito tempo e nós não sabemos quem irá adoecer e quando irá adoecer. Aqui já é um estudo mais recente, mostrando que na pessoa infectada com HIV também, o tratamento da tuberculose latente tem o mesmo impacto, né? Você tem uma eficácia na terapia, que são 2 estudos, né, que mostram que a terapia preventiva nessas populações vivendo com HIV foi um fator protetor, né, em relação ao adoecimento versus o placebo. Então, a gente tem 2 estudos que mostram, né, que são revisões sistemáticas e meta-análises, que mostram essa questão de você proteger o indivíduo. E porque a gente sabe, e principalmente quem está na clínica, que as pessoas vivendo com HIV aqui não são tão tratadas com tuberculose latente como mesmo seria. O que é que faz o médico não tomar essa atitude? O que faz o paciente não entender essa atitude? Então, algumas questões também estão envolvidas com as questões éticas. É importante que a gente traga isso à tona. Por quê? Quando você está tratando algo, né,
você está usando uma droga. Então, você precisa, é um tratamento seguro? Sim, mas nem quer dizer que você não vai ter efeito adverso. Então, você pode ter alguns efeitos adversos graves. Então, a gente tem percebido que, em relação à tuberculose latente, é preciso que os protocolos, as ferramentas sejam melhores, os tratamentos talvez mais curtos e mais seguros, e que o indivíduo também tenha uma tomada de decisão, ele tem que compreender e ele tem que aceitar de uma forma voluntária, principalmente a população sob risco, porque no Brasil não existe, para todas as populações, uma necessidade de você tratar a tuberculose latente, e você também tem que perceber o benefício individual. Então, eu percebo que às vezes a gente tem muita dificuldade de entender isso, né? Quem é que merece? Né? Porque nós não sabemos quem realmente vai adoecer. Então, vale a pena tratar a tuberculose latente? Acredito que a gente tem que somar nessa balança tanto os benefícios, né? Se a infecção é recente, se aquele indivíduo que está sob imunodepressão e pode desenvolver a tuberculose, a idade, quanto as consequências não benéficas para alguma população. Né? Então, é preciso a gente entender um pouco quem vai se beneficiar. Né? A gente sabe que os riscos são bem menores do que o benefício, né? Principalmente numa população muito próxima de infecção, que também é muito difícil medir, né? Que tem uma infecção recente ou não, a não ser que você tenha contato de crianças. E se vale a pena tratar. Por quê? Aqui é um estudo que todo é clássico, né? Que é a cascata do tratamento. Então, de quem tem indicação até o tratamento completo, que passa por avaliação médica, a testagem e o início de tratamento, você perde. Você perde o paciente, que não é um paciente porque não está doente, mas você perde desde a indicação com várias barreiras a nível de serviço de saúde, dele chegar, aqui ao entendimento do profissional de saúde, com a aceitação do tratamento e o final do tratamento com seus efeitos adversos. Então, você tem muitos passos que fazem com que você possa perder esse indivíduo e virar aquele abandono que eu mostrei lá no início da fala, né? E, assim, esse também é um estudo que, na realidade, esse é uma fala da Organização Mundial da Saúde, colocando também, apoiando a questão da tuberculose latente, mas falando que é necessário ainda muitos estudos, principalmente de custo, efetividade e viabilidade, para que a gente possa apoiar o tratamento, principalmente em áreas de alta endemicidade, né? Então, a gente teria uma proposta muito difícil, é você ter vacinas pré-exposições e pós-exposições, né? Você já infectado, ter uma vacina que impedisse o processo de evolução para a doença ativa, né? Muitas pessoas vão reativar a doença muito mais lá na frente, por suas condições de imunossupressão, né? E estudar um pouco a questão dos fatores de riscos, entre eles HIV, desnutrição, diabetes, tabagismo, poluição. Então, quando a gente junta tudo dentro de uma situação, é muito complicado o tratamento da tuberculose latente. Não é tão fácil tratar, né? Porque você tem que saber quem são aqueles. Aqueles que têm um risco para desenvolver tuberculose latente, né? Perdão, evoluir com a doença ativa. Qual daqueles infectados irão? Né? Como você trata um indivíduo sem sintoma? Né? Muitas vezes você tenta falar com o paciente, mas ele não está doente. Né? Como ele vai tratar algo que ele não tem, que ele não percebe a melhora? Então, tanto o médico como o indivíduo precisam entender esse processo. Né? Como você vai também matar os bacilos que têm baixa e alta taxa de crescimento? Quem é? Então, os estudos de biomarcadores que estão sendo feitos ainda não conseguiram determinar, né, quem irá evoluir para a tuberculose latente. E as vacinas por infectados, que é uma verdadeira ambição científica, né? Eu acho que é algo que é possível, mas vai demorar muito.
E para finalizar, para mim, esse slide é um slide bem antigo, essa figura, mas mostra muitas coisas. Essa população aqui é muito difícil de ser identificada e é muito difícil de sabermos quem se beneficiará como pessoa ou um coletivo como um todo. Então, assim, eu sou muito fã da tuberculose latente, aprendi, inclusive, com a doutora Laede, né? Mas sei que ainda é um desafio muito grande para nós, o tratamento da tuberculose latente. Então, é preciso compreender, sim, que nossa população sob risco merece esse olhar, mas em relação à população brasileira, a gente precisa definir exatamente quem irá fazer esse tratamento para ter um benefício maior do ponto de vista de saúde coletiva. Eu também trabalho na divisão de tuberculose, né? Então, essa é um grupo que trabalha bastante sobre esse aspecto. E era isso que eu queria trazer. Eu peço desculpa se eu realmente passei do tempo, mas, enfim, estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Angélica. Não, pontualíssima, perfeito o seu tempo. Muito obrigado pela excelente exposição. Nós já temos algumas perguntas no chat, mas eu vou deixar para ficar para o período da discussão. Então, eu queria lembrar as pessoas que nos acompanham aqui, nós já passamos aqui de 243 pessoas conosco, que bom, ficamos muito felizes com a presença de vocês. Lembrar de fazer as suas questões no chat para a gente discutir posteriormente. Então, agora eu queria chamar a doutora Sigrid. Ela vai nos apresentar um caso clínico. Por favor, Sigrid. Bom, agradecer, adorei assistir a Ana Angélica, já tenho um monte de perguntas aqui também na minha cabeça, na minha cachola. Deixa eu só entrar aqui para apresentar o slide. A minha ideia aqui é de ser uma provocadora, né? Juntar um pouquinho desse cenário que a doutora Ana Angélica trouxe, e mostrar a vida como ela é, né? O risco, quais são as consequências, o que a gente tem visto em relação à não valorização da tuberculose latente. E como a gente, individualmente, na nossa prática diária, a gente pensar como a gente pode lidar com isso. E após a minha apresentação, a doutora Maria Ângela vai dar suporte para as nossas ideias aí, o que a gente acha que a gente deve fazer e complementar com aquilo que já está na literatura, tá bom? Então, esse é um caso real, infelizmente, mas eu queria trazer para vocês verem a vida como ela é. E eu gostaria, se possível, que vocês, conforme fossem pensando, vocês colocassem no chat, que daí a gente vai discutir no final as nossas questões do caso, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui um caso de um senhor, né, de 61 anos, casado, pardo, que trabalhava numa empresa de terraplanagem, com primeiro grau incompleto, natural de Mamonas, Minas Gerais, que ele foi atendido em abril de 2018, né? Só lembrar que em abril de 2018 ainda não tinha saído o novo manual, né, de tratamento, recomendações para tratamento de tuberculose e também na atualização da tuberculose latente, mas já havia a recomendação de diagnóstico e tratamento de tuberculose latente, né? Só que isso foi atualizado nos manuais que saíram em 2018. Ele chegou com uma queixa de febre há 45 dias. Esse paciente tinha uma dispneia aos esforços já que foi evoluindo lentamente, com febre vespertina, chegou no final a 38,5, e o tempo todo de evolução, 45 dias, associado a uma dor interescapular e lombar. Ele negava tosse, negava sintomas gripais. Não tinha cefaleia, não tinha sintoma urinário, não tinha nenhuma lesão cutânea, alteração gastrointestinal, e tinha passado, numa consulta de pronto atendimento,
onde haviam prescrito azitromicina por 5 dias sem melhora. 45 dias de queixa, azitromicina 5 dias sem melhora. No dia do atendimento, ele passou em pronto atendimento, ele estava com piora do cansaço, estava fazendo uso de naproxeno. O que ele tinha de especial, esse senhor? Ele tinha o diagnóstico de artrite reumatoide há 8 anos. E há 2 anos ele tinha mudado a medicação, ele fazia uso há 2 anos de metotrexate, uma vez por semana, embora não estivesse fazendo uso há 2 meses, porque a medicação estava em falta. Estava em uso de adalimumab a cada 14 dias, né? É uma medicação anticorpo monoclonal anti-TNF. Estava em uso de leflunomida, né? Também inibidor da produção das pirimidinas, né? Ele era hipertenso, em uso de losartana, hidroclorotiazida. Ele também era ex-tabagista de 40 anos maço, ele tinha suspenso o tabagismo há 6 anos, ex-etilista de 2 garrafas de cerveja ao dia, tinha suspenso há 2 anos, não tinha outra queixa de doença crônica, nem diabetes, não tinha doença cardíaca. E de antecedente familiar, a mãe tinha falecido de pneumonia já há muito tempo, não está isso, infelizmente eu não consegui recuperar o tempo exato no prontuário. O pai era hipertenso, mas também desconhecia a causa da morte do pai. No pronto atendimento, embora ele estava regular estado geral, um paciente abatido, e embora ele estivesse eupnei, com uma frequência respiratória de 19, sem uso de musculatura acessória, ele estava saturando 90% em ar ambiente. Normotenso, com um pouco taquicárdico, 118 de batimentos, com sobrepeso. No exame físico específico de neurológico, ele não tinha nada, na ausculta respiratória ele crepitava um pouco nas bases e tinha sibilos esparsos. Cardiovascular não tem nada digno de nota, abdômen não tinha visceromegalia, estava indolor o abdômen. E não tinha também nada digno no exame físico de membros. Bom, então, já vocês podem colocar no chat, eu vou continuar, não vou parar para abrir hipóteses, mas, né, que a gente pensa, né, num paciente que tem febre há 45 dias e chega claramente com quadro pulmonar, quando a gente está discutindo tuberculose latente. Então, foi feita a hipótese, naquele momento, de tuberculose, não tuberculose latente, de tuberculose ativa. Isso foi pensado nesse pronto atendimento. E por conta disso, lembrando que a questão do teste molecular não está disponível, foi feita a investigação como era o recomendado naquele momento, né? Então, foi pedido um raio-x de tórax, que infelizmente eu não tenho disponível, que mostrava opacidade de padrão intersticial bilateral, mas que está parecido com esse scout aqui da tomografia dele. Na sequência foi feita essa tomografia, e mostrava, sim, esse padrão intersticial bilateral, até com predomínio mais no hilar, cisurite, né? E conforme eu olho os cortes, a gente vê tanto micronódulos, como nódulos maiores, alguns coalescendo, formando padrão alveolar, umas bandas atelectásicas aqui. Embora não seja a janela adequada, uma janela de pulmão, a gente já pode inferir, a gente vai ver melhor na janela de mediastino, que tinha um acometimento pleural na base direita, principalmente, né? Aqui também, em hemitórax direito, a gente pode ver um padrão em árvore em brotamento, também meio característico, né? Tem um outro aqui, agora minha janelinha, meu próprio vídeo, aqui também a gente vê, né? Como se estivessem brotando a partir dos brônquios, os ramos, né? Arbóreos, digamos assim, né? Um padrão tomográfico muito sugestivo de tuberculose miliar. Na janela de mediastino,
A gente confirma aqui o acometimento pleural, né, que é maior à direita, mas tinha um discreto acometimento à esquerda. Eu não pus todos os cortes aqui, mas ele tinha um aumento de gânglio mediastino também. Esses 2 cortes de tomografia de abdômen foram feitos posteriormente, porque eu vou mostrar mais para frente, ele tinha um aumento de enzimas hepáticas, mas, assim, não era tão aumentado o fígado no corte tomográfico, no ultrassom também não era tão aumentado, mas dá para inferir alguns pontinhos discretos e hipoatenuantes, mas a gente vai ver melhor na imagem mais para frente. Então, por conta da hipótese de uma tuberculose miliar, foi colhido um hemograma desse paciente, que não tinha anemia, uma discreta leucocitose, 10.300, um pouquinho acima do normal, né, sem desvio, um PCR aumentado, né, de 15 miligramas por decilitro, né, e a gente nota aqui uma creatinina levemente tocada, assim, né, e o maior aumento de ureia, tá? Embora estava descrito que ele não estava desidratado, talvez tivesse um pouquinho, e a gente vê um aumento das transaminases. O nosso padrão de TJ 35 e TGP 37, a gente vê que tem um aumento entre 3,5 vezes o limite superior da normalidade das transaminases. E observem o valor da gama-GT. Um aumento importante da gama-GT, né? Estourada a gama-GT. Neste momento também não tinha alteração de bilirrubina, uma albumina um pouco diminuída, DHL aumentado, e nós não tínhamos, né, em 2018, em abril de 2018, lá na cidade, né, em São Carlos, o teste molecular para tuberculose. Então, naquele momento foi feita a pesquisa de bacilos álcoácidos resistentes por Zil-Nielsen, que veio positivo uma cruz, né, que corresponde entre 10 e 99 contagens a cada 100 campos. E, posteriormente, a gente até checou que realmente houve o crescimento do complexo Mycobacterium tuberculosis. Mas isso só saiu 3 meses depois. O teste rápido para HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis eram não reagentes. O que foi feito com esse paciente é que foram suspensos todos os imunossupressores. Como ele tinha aumento, né? A gente tem aqueles cortes acima de 3, mas abaixo de 5 vezes, né? A gente... acima de 5, ninguém tem dúvida que teria que dar um esquema alternativo, mas ele tinha uma doença disseminada, apesar de ser... Então, aumento de transaminases, né, além do padrão miliar e acometimento pleural, um padrão misto, né, porque ele também tinha árvore em brotamento, ele começou os primeiros dias com esquema básico para tuberculose, até que a gente conseguisse, o que foi conseguido na época, um esquema alternativo. Eu não sei exatamente porque as doses ficaram essas, porque eu não consegui entender muito bem, mas como ele tinha a creatinina um pouco tocada, acho que foi corrigida a dose da estrepto. Então, ele ficou, na época, com esquema alternativo, com etambutol, levofloxacina e streptomicina. Ele tratou... o tempo de tratamento inteiro foi de 1 ano, né? Ele fez a streptomicina, esse é um dado que eu não tenho certeza, mas eu sei que pelo menos 3 meses eu consegui ver que ele recebeu de strepto, não consegui ver se aparentemente ele fez 3 meses de strepto e fez 12 meses do esquema completo, e depois foi reintroduzido corticoide com a prednisolona e posteriormente com a prednisona. Então, este é um caso que a gente fica pensando, por que isso aconteceu com ele? Né? Por que uma doença tão disseminada? Aqui mostrando, só essa imagem não é dele, porque eu não consegui recuperar, mas essa imagem é muito parecida com o que ele está descrito essa é uma imagem ilustrativa desta publicação aqui, mas está muito parecida com o que está descrito no prontuário dele.
imagem hepática, né, que a gente já suspeitava na tomografia, mas ele tinha pequenas imagens pontiformes hiperecogênicas, né? Lembrando que o granuloma pode ser tanto hipoecogênico quanto hiperecogênico. Então, ele aparentemente tinha uma hepatite granulomatosa como parte dessa doença tão disseminada. Tanto que ele cursou com um aumento ainda maior das enzimas hepáticas. Eu não pus todo o segmento aqui, só pus da entrada. Então, toda essa discussão que a gente está fazendo aqui hoje é justamente para pensar o risco desse paciente adoecer. Teria como a gente estimar, antes dele ficar doente, que havia um grande risco de acontecer isso com ele? É a primeira pergunta. Eu queria que vocês colocassem a resposta no chat. É lógico que depois da aula da professora Maria Ângela, todo mundo... mas a gente desafio vocês a colocarem. Como a gente estimaria esse risco? E se a gente soubesse desse risco, então, como a gente poderia ter evitado? Como a gente poderia ter evitado que ele evoluísse, né? Um paciente evoluísse. Esse paciente, inclusive, eu achava que ele tinha falecido, porque eu lembro, eu não tinha atendido ele diretamente, mas eu conversei com a colega que o assistiu e ela falava muito, estava muito preocupada, porque a doença chegou a um momento muito grave. Não pus toda a evolução dele aqui. Mas teria o que fazer? Eu vou deixar o desafio aqui e passar para a colega. Deixa eu só para suspender a... Obrigado, Sigrid. Excelente o caso, bem importante aí para nós, né? Do ponto de vista da reflexão. Algumas pessoas se manifestaram aqui no chat já. Alguns colegas colocaram aqui. Depois eu vou voltar nas perguntas, né? Mas colocaram a sugestão de que todo paciente que vai iniciar imunomoduladores, nesses casos são mandatórios os rastreios de TB latente. Eu lembro também da hepatite B, né? E até em algumas imunossupressões, até da estrongiloidíase disseminada, né? Que várias doenças infecciosas podem reativar, né? A gente tem que lembrar sempre, ter isso na nossa cabeça para não deixar escapar no rastreamento pré. O colega concorda, sim, um risco muito elevado, rastreio antes da terapia imunossupressora, a sugestão aqui de IGRA ou prova tuberculínica antes de realizar a imunossupressão com imunobiológicos. Outro colega colocou rastreio de infecção latente para tuberculose, devido ao uso do imunomodulador. Aqui tá, outra colega colocou, esse paciente já era comprometido imunologicamente, precisaria ter sido investigado se tinha ILTB, descartando TB ativa, e receber o tratamento de acordo com a sua condição, né? E assim vai, a citação sobre pacientes reumatológicos que recebem imunossupressão, e os outros, vários colegas fazendo as mesmas considerações aqui, dentro da mesma linha de raciocínio. Que bom que todo mundo está participando e todos estamos aqui com ideias consensuais, né? Bom, então agora eu queria agradecer a Sigrid e passar para a professora Maria Ângela, que vai nos falar o próximo tópico sobre questões relacionadas aí ao diagnóstico e tratamento da tuberculose latente. Obrigado, Maria Ângela. Boa noite a todos, e a todas e a todos, todas as pessoas. Queria agradecer, então, o convite, né, para a gente discutir hoje sobre infecção tuberculosa latente. Considero um tema de grande relevância, né, e acho que com a provocação da Sigrid, aí acho que a gente até começa de uma forma mais motivado, né, a discutir o tema e motiva aí para o que a gente vai apresentar. Estão visualizando? Estão, né? Ok? Sim.
Ok, então vamos lá. Bom, então vamos lá, vamos diagnosticar, vamos tratar, mas a gente precisa garantir o acesso a esse diagnóstico e a esse tratamento, né? Para a gente conseguir entender, né, o porquê tratar, a gente precisa entender o básico, né? E às vezes entender o básico, a gente esquece do básico e o básico é fundamental, né? A gente precisa fazer o básico primeiro para depois fazer as outras coisas mais complicadas. Então, diante de uma exposição à Mycobacterium tuberculose, cerca de 30% das pessoas, elas vão evoluir para uma infecção pelo Mycobacterium tuberculose. Desses 30% que evoluíram para essa infecção, já na fase primária, 5% poderão adoecer. E os demais, né, então, os outros 5% vão poder adoecer ao longo da vida em função dessa infecção latente. Bom, isso para a população geral, se eu não tiver nenhum outro fator de risco de adoecimento. Quando a gente avalia um paciente com HIV, o risco de adoecimento dele por ano é de 7 a 10%, né? Então, se você avalia esse paciente que a Sigrid apresentou, é um paciente que toma um anti-TNF, que o fator de necrose tumoral, ele é responsável por formar esse granuloma, conter esse granuloma e manter, né, esse bacilo dormente. Então, a partir do momento que eu interfiro nesse processo, e estou usando um biológico que vai interferir nesse processo, eu aumento de forma acentuada o risco de adoecimento. Também, se eu interferir na imunidade celular, assim como no HIV, né, nas outras situações de imunossupressão, o meu risco de evoluir dessa fase de latência para uma doença ativa, ele aumenta sobremaneira. E onde que a gente pretende atuar? A gente pretende atuar nesse momento, né, da história natural da doença, né? Então, a história natural da doença, ela nos permite essa cascata de cuidado, e é aqui nesse momento que a gente vai conversar agora, então, atuar para impedir a evolução dessa infecção latente para uma doença ativa, né? Como que eu posso fazer isso? Então, a primeira coisa que deveria ter sido feito lá no paciente da Sigrid, né, no momento em que ele fez o diagnóstico de artrite reumatoide, que foi optado por uso de um anti-TNF, ele deveria ter sido triado para a presença da infecção tuberculose. Essa triagem também é uma outra coisa que precisa ficar bastante clara, né? A gente precisa lembrar alguns conceitos. O que eu estou medindo, né? Na verdade, eu meço a minha imunidade celular, né? Então, é uma hipersensibilidade do tipo retardada, que ela pode ser medida através da injeção do derivado proteico purificado, que vai provocar a migração de diferentes linfócitos aqui para o local, né, linfócitos aí de memória, que lembram daquele antígeno, né, ou então através de testes feitos in vitro, que vão medir a quantidade de interferon gama liberado, né, seja ele através do T-spot, né, ou através do quantiferon, que é o que a gente tem mais utilizado no Brasil. O T-spot é bastante utilizado na Europa, então são ensaios que medem a liberação desse interferon gama quando expostos a antígenos que as nossas células de memória reconhecem. Bom, os testes incorporados, né, nós temos o teste tuberculínico no Brasil, né, e a gente tem, dos ensaios de liberação de interferon gama, nós temos o uso do quantiferon para alguns grupos, né, então a gente, o quantiferon ele foi incorporado para os pacientes com HIV, para contatos, né, com menos de 10 anos de idade, contato de tuberculose ativa com menos de 10 anos de idade, ou seja, crianças, para pessoas que serão submetidas ao uso de biológicos, então, esse caso da Sigrid, né, no momento, né, deveria ter acesso ao quantiferon também, e, além disso, para pacientes que serão submetidos a transplante de órgãos sólidos ou de medula óssea. Tá? Então, outros testes para avaliar
a resposta imune e como marcadores de infecção latente têm sido desenvolvidos, né, vários deles são testes cutâneos também, mas que ao invés do teste tuberculínico, eles utilizam marcadores mais específicos, como o ESAT-6, o CFP10, né, que também são os antígenos que são utilizados aí nos hidras, né? Bom, então a gente pode atuar nesse momento, né, diagnosticando, né, e tratando essa infecção, que é o que não foi feito no paciente da Sigrid, que acabou apresentando, né, uma tuberculose disseminada, né, então uma tuberculose disseminada com padrão misto, né, tanto de disseminação hematogênica quanto broncogênica, e com cometimento hepático, pleural e ganglionar. Então, a gente precisa atuar antes, né? Para isso, a gente precisa ter algumas premissas, né? E essas recomendações, elas estão é uma recomendação do Ministério da Saúde, né? Então, elas estão amplamente disponíveis, né? E aí eu acho que a reflexão que a gente precisa fazer quais são as barreiras, né? Quais são as oportunidades perdidas e quais são os desafios para a gente implementar essas recomendações no nosso dia a dia, né? O primeiro grupo que eu queria colocar é o grupo que tem um risco muito elevado de doença, tanto de infecção quanto de adoecimento. Nesse grupo, a gente tem particularmente um grupo especial aqui, que são os recém-nascidos, né? Então, neste grupo, o início, né, do tratamento preventivo para a tuberculose, ele vai se iniciar mesmo sem o teste tuberculínico e mesmo sem o IVA. Então, você começa a tratar, né, e posteriormente, no terceiro mês após o nascimento, você vai reavaliar. Em relação a outros grupos, né, que recomenda-se que sejam tratados independentemente do teste tuberculínico e do IGRA, então, a gente vê que todas essas indicações, elas se referem aos pacientes infectados pelo HIV, né? Então, pacientes infectados pelo HIV, que são contatos de TB ativa, que tem um CD4 menor que 350. Por quê? Porque menor que 350 eu não consigo mensurar aquelas provas que eu uso. São as provas que eu tenho disponível atualmente, elas medem exatamente a imunidade celular. Então, eu não tenho linfócito aqui para poder avaliar através do teste tuberculínico e do IGRA, né? Então, isso, vários estudos demonstraram esse corte aí de 350. Outra coisa, eu tenho um paciente que eu estou acompanhando, mas eu encontrei no prontuário dele que tem um teste tuberculínico lá perdido, né, no meio do prontuário, ninguém tratou a infecção latente. Então, esse paciente que tem esse registro e não foi tratado, ele deve também ser tratado, né, independentemente de um novo teste. E, além disso, aqueles pacientes que têm infecção pelo HIV e que têm um raio-x, né, com cicatriz radiológica de tuberculose. Aqui, talvez a gente precisa da ajuda do radiologista, a gente precisa de exames laudados, e hoje em dia existem, inclusive, alguns programas de IA, né, para poder te dar a probabilidade ou não desse doente ter um quadro compatível com uma cicatriz radiológica, né? Então, tecnologia a gente tem, ela precisa estar acessível. Um outro grupo, que é um grupo de elevado risco de adoecimento, tá? Então, no grupo anterior, a gente falou de grupos que poderiam receber independentemente do resultado do teste tuberculínico ou do IGRA. Né? Aqui, nós precisamos fazer a triagem através de um dos dois exames, né? E aqui, então, entra o contato, né? Então, pelo risco de adoecimento, né? Então, a doutora Ana mostrou, né, que o risco do contato, se ele dorme na mesma cama, se ele dorme no mesmo quarto, se ele mora na mesma casa, né? Então, é um risco proporcionalmente maior, né, de acordo com a proximidade do caso fonte, né? As pessoas que vivem com HIV, que tem CD4 acima de 350, então elas devem ser testadas, né, porque aqui eu vou ter um parâmetro objetivo para avaliar, lesões fibróticas no raio-x, o uso, né, dos inibidores de TNF-alfa ou de corticosteroides, né, então eles devem ser avaliados e considerados, então, infectados, né, a partir de 5 milímetros, e também, né, os indivíduos aí pré-transplante. Um grupo que tem um risco
de adoecimento intermediário, mas que também deve ser avaliado e que também é extremamente negligenciado, né? Então, a doutora Ana também mostrou isso, né? Então, por exemplo, aqui nesse grupo, gente, estão os diabéticos, né? Naqueles dados, ela mostra muito bem isso, que é um grupo que normalmente não está sendo triado, né? Quantos diabéticos a gente tem no estado de São Paulo, né? E quantos foram triados e receberam o tratamento da ILTB, né? Nesse grupo ainda a gente tem os cânceres, as diversas neoplasias, né? A silicose. Outro grupo também relevante e que adoece é o paciente com a insuficiência renal crônica, né, em diálise. Aqui também, né, é possível o desenvolvimento de ações. Além desses grupos, né, que eu acho que até são mais fáceis o desenvolvimento dessa investigação de diagnóstico, existem outros grupos que têm um risco maior de adoecimento também, como os indivíduos de baixo peso, os indivíduos tabagistas, e também os pacientes que têm calcificação isolada, mesmo sem fibrose ao raio-x de tórax. E um grupo que a gente precisa acompanhar e avaliar a conversão tuberculínica somos nós, profissionais de saúde, os profissionais também de instituição de longa permanência, e uma outra coisa que a gente acaba esquecendo de fazer também, nos contatos que foram negativos, né, a gente deve repetir, então, a prova tuberculínica ou IGRA ao final do tratamento do caso fonte, tá? Bom, que regimes a gente tem disponível incorporados no SUS? Então, nós temos 3 regimes incorporados, né, o mais antigo deles é o regime com a isoniazida, de 6 a 9 meses com a isoniazida. O mais recente é o esquema com a isoniazida e a rifampicina, né, 3 meses com esquema intermitente, e também nós temos o esquema de 4 meses com a rifampicina. Eu vou falar um pouco mais do esquema 3HP, que é o esquema mais novo, né, então eu vou acabar falando um pouco mais sobre ele. Os regimes baseados nas rifamicinas, eles têm a vantagem de ter um tempo mais curto, né, eles não são inferiores ao regime com a isoniazida, mesmo por um tempo mais curto. A rifampicina e a rifampicina não são intercambiáveis, são 2 drogas distintas, e, então, portanto, isso deve estar bem claro para todo mundo, né, inclusive para aqueles que dispensam esses medicamentos. A rifampicina, apesar de ser do mesmo grupo, ela tem uma meia-vida muito mais longa do que a rifampicina, então, portanto, permite esse esquema intermitente. Em relação às interações medicamentosas, o metabolismo também é pelo CYP3A, então está muito atento para os grupos aí que têm interações medicamentosas, né, do sistema crossomal hepático, outras drogas que também são metabolizadas por esse esquema, e em relação à rifampicina, tem sido descrita algumas reações de hipersensibilidade, né, então, prurido, edema facial, edema de glote, e outras reações que são descritas, né, tanto para rifampicina como para rifapentina também, como mielotoxicidade, hepatotoxicidade e, mais raramente, a nefrite intersticial. Essa meta-análise foi uma meta-análise que foi feita e publicada, né, comparando os estudos realizados com 3HP, tá, eu vou chamar assim agora, que é o nome que a literatura utiliza, aos outros regimes comparadores, e aqui foi a isoniazida. O estudo seminal, né, desse esquema é o PREVENT-TB, que foi publicado em 2011, olha como a gente está atrasado. Então, nesse estudo, o grupo que fez o 3HP, nesse grupo, né, de quase 4 mil indivíduos, 7 adoeceram por TB, e no grupo comparador, 15 adoeceram, né? Nos demais, então, houve um maior adoecimento no grupo comparador. Entretanto, quando é feita a meta-análise, né, e calculada as razões distantes, o que foi demonstrado é que não há inferioridade quando é utilizado o regime de 3HP ou o regime comparador, que é o regime com a isoniazida. Entretanto, a completude do tratamento, ela é muito maior e ela favorece a intervenção. Então, ela favorece a intervenção com o 3HP. Então, esse foi o resultado dessa meta-análise.
Posteriormente, né, foi realizada uma outra meta-análise na incorporação, e eu sugiro para quem queira se aprofundar no assunto, que leia o documento da Conitec, né, que os documentos normalmente são muito bem feitos, e esse também está muito bem feito. Foi feita, né, então foi avaliado, então, os estudos de Huang e o estudo de Sterling também, né, e com resultados ali semelhantes à meta-análise anterior, quando o desfecho era a ativação da tuberculose. Nesse mesmo estudo, né, para a incorporação do esquema 3HP, outros desfechos foram analisados, né, e em relação a eventos adversos, hepatotoxicidade e conclusão do tratamento, a qualidade da evidência é moderada, e para ativação da TB, a qualidade da evidência foi baixa. O impacto orçamentário desse esquema também foi calculado, e ele tem, né, um impacto orçamentário incremental, aqui de cerca de 290 mil, né, sendo que um regime com 9 meses de isoniazida por paciente custa 69,95 e com 3-HP 72. Então, há um impacto orçamental aí, positivo e foi incorporado. Em quem eu não devo utilizar o regime de 3-HP? Ele não deve ser utilizado em menores de 2 anos, gestantes, e em pacientes que tenham interações com a droga, usam drogas que possam ter interações com a rifampicina. Além do regime de 3-HP, um outro esquema já foi testado e tem sido recomendado em outros países, já está nas recomendações de outros países, que é um regime ainda mais curto, com rifampicina e isoniazida, um regime de 1 mês, com doses diárias das drogas, ele não foi inferior a um regime de 9 meses com a isoniazida sozinha. Bom, em relação à completude, né, é uma dúvida frequente, né, principalmente para o pessoal que está acompanhando o caso, para quem precisa decidir, quando que eu vou considerar o esquema completo. Para o 3-HP, são 12 doses, né, completadas até em 16 semanas. Para o esquema de isoniazida, então, de 6 a 9 meses, né, 180 ou 270 doses, tá? Completados de 9 a 12 meses. Então, se eu optei por um esquema de 6 meses, né, eu posso tolerar essas 180 doses em até 9 meses. Se eu optei por um esquema de 9 meses, eu tolero essas 270 doses em até 12 meses. E no esquema com a rifampicina, a 4 meses, então são 120 doses, né, idealmente em 4 meses, doses diárias, ou em até 6 meses de tratamento. Então, não precisaria reiniciar esse esquema. Bom, o que eu acho que é fundamental a gente discutir e tentar transpor essas barreiras, né? Então, um grande problema que nós temos ainda no SUS, apesar da incorporação dessas diferentes tecnologias, são a capilaridade delas, né? Então, essas tecnologias, por exemplo, elas precisam estar acessíveis, né, nas unidades básicas de saúde, né? Então, eu preciso conseguir testar a infecção, para a infecção tuberculosa latente na unidade, porque é nesse local que os meus contatos vão ser investigados, né? Então, os contatos, eles são prioritários para essa investigação, né? Então, como se ter acesso? Então, isso a gente precisa melhorar, né? A gente ainda tem problemas de suprimento do derivado purificado, né? O IGRA ainda a gente tem apenas para os contatos e em locais de referência ainda, né? Então, precisaria ser ampliado, né? Um outro grupo em que a nossa recomendação não menciona, né, as populações privadas de liberdade. Nas populações privadas de liberdade, a incidência de tuberculose é em torno de 700 para cada 100 mil pessoas privadas de liberdade. Então, aqui a gente tem, nos presídios, né, eles são um grande amplificador da tuberculose e da tuberculose multidroga resistente, né? Existem recomendações, né, inclusive legais, né, publicadas em diário oficial e etc., de que essas pessoas elas devem passar por uma consulta de inclusão, né, no momento em que ela vai para um presídio, né? Mas isso não ocorre, né, de forma sistemática. E nesse momento da consulta de inclusão, então, é o momento de eu avaliar a TB ativa, é o momento de eu avaliar
né, a infecção tuberculosa. Um outro grupo também que tem um risco aumentado de adoecimento e que também ainda tem sido negligenciado nos nossos manuais, inclusive, são as populações indígenas, os grandes aglomerados urbanos, né, então a tuberculose é uma doença das metrópoles, né, então a gente sabe que quanto maiores aglomerações, maior é o risco de transmissão, né, maior é o risco de infecção e maior é o risco de adoecimento, né? E aqui os nossos pacientes que têm um risco maior de adoecimento, então paciente com infecção pelo HIV, sem dúvida é um grupo de extremo risco, né, para adoecimento, os pacientes em uso de anti-TNF e pacientes diabéticos. Então, a garantia de acesso ao diagnóstico, ela é fundamental, né? No momento em que eu diagnostico, né, a infecção tuberculosa, eu preciso ter a garantia de que esse paciente não tem TB ativa, porque eu vou estar fazendo um esquema subótimo para o tratamento da infecção ativa. Então, o que é essa exclusão da TB ativa? A exclusão da TB ativa, ela implica numa consulta, eu sempre falo para os alunos, né, então, assim, então você vai ter que avaliar se esse paciente tem TB em outro lugar, pulmonar ou extrapulmonar, a realização do escarro, né, no mínimo, né, ou de outro local, se esse paciente tiver sintomas, e o exame, uma radiografia de tórax, né, então essa exclusão, ela implica na realização desses exames, né. Além disso, a gente deve ter a garantia de esquemas curtos, né, então isso a literatura tem mostrado que os esquemas curtos, a adesão, ela é melhor, a completude do tratamento, ela vai se dar de uma maneira mais fácil, né, de preferência, a gente tentar supervisionar quando possível, então, hoje em dia também existe tecnologia para isso, acho que a gente pode aprimorar, né, e usar essas tecnologias também, e uma outra grande expectativa é a dose fixa combinada para os esquemas de ifapentina e isoniazida, uma vez que ainda esses esquemas, o número de comprimidos é um número grande, né, então, é necessário que a dose fixa combinada, né, ela seja incorporada, né, para facilitar, então, a tomada, porque, de fato, são muitos comprimidos. Então, finalizando, né, eu acho que, assim, é necessário investimento, né, em tuberculose, né, em relação à pesquisa, sobretudo a pesquisa operacional, né, a pesquisa operacional, então, como que a gente vai conseguir atingir essas populações de maior vulnerabilidade, né, tanto para o diagnóstico da TB ativa, quanto para o diagnóstico da tuberculose latente, né, isso também requer inovação, né, isso também requer uma articulação intersetorial para que isso ocorra de uma forma efetiva. Obrigada, estou à disposição para as perguntas. Muito obrigado, Maria Ângela, excelente apresentação. Queria dizer da alegria de falar aqui que nós passamos de 250 pessoas nos assistindo, estão conosco aqui, muito obrigado. A outra pergunta no chat que foi colocada é se as aulas estão disponíveis. Esse vídeo ele fica disponível no site da SPI. Então, se você for até o site da SPI, em algum tempo, em pouco tempo, essa apresentação, essa discussão, ela vai estar disponível. Muito bom. Então, eu compilei já algumas perguntas aqui pelo chat e queria convidar vocês aí a debater. Eu vou passando as perguntas e vocês vão debatendo, a gente pode fazer um rodízio, cada hora uma de vocês aí assume a resposta, né? A primeira pergunta é, 180 dias ou 270 dias para a isoniazida no tratamento da TB latente? Quem começa? Posso falar? Posso falar? Pode. Tá, então vamos lá. Então, na verdade, gente, tem alguns estudos que mostram que 9 meses ele é superior a 6. Entretanto, por que a OMS coloca assim, o CDC coloca assim, o Ministério da Saúde coloca assim, de 6 a 9? Porque você deve pesar a questão da adesão, né? Então, você deve pesar se vai ser factível, você deve pesar também o risco individual.
Então, por exemplo, em alguns grupos, né, de uma imunossupressão maior, que a adesão vai ser boa e tudo, você deve optar pelos 9 meses, né? E hoje em dia, então, assim, eu acho que as perguntas são boas porque a gente consegue aprofundar um pouquinho. Talvez eu não tenha falado, mas assim, a Ana falou na apresentação dela, o esquema preferencial, se não houver contraindicação, é o esquema com a rifampicina e a isoniazida, tá? Então, esse é o nosso esquema preferencial, né? Então, isso a gente ainda precisa incorporar esse conceito, ter acesso a esse esquema, né? Porque esse é o nosso esquema preferencial, né? Exatamente por isso, porque eu vou conseguir garantir uma adesão, uma completude de tratamento. Então, né, no final, a minha efetividade vai ser melhor, tá? Muito legal. Uma segunda questão aqui. Imaginando uma situação que uma pessoa adoeceu com tuberculose ativa, né? Está sendo tratada com esquema básico, está com a baciloscopia negativa há 2 meses e no mesmo domicílio nasce um bebê, tem um recém-nascido, né? O que fazer com esse recém-nascido? O recém-nascido já nasceu depois que ele já estava com baciloscopia negativa, é isso? Isso, exato. Daí não teria porquê, ele não teve contato, mas tem um problema aí. A gente tem que pensar no contexto familiar inteiro, né? Então, a gente tem que pensar que que às vezes a gente pensa só, olha, tem um caso assim, que na verdade testou um componente da família e o outro não. Então, tratou o pai não estava bacilífero, tratou a filha, a mãe não recebeu profilaxia, e está todo mundo olhando se o risco do pai... Então, acho que é uma situação que eu vi recentemente. No fim, a mãe desenvolveu tuberculose porque ficou todo mundo pensando apenas no pai que estava tratando. Aliás, um caso bem raro, porque o casal teve tuberculose e fez aspergilose nas cavernas, os dois. E lembrar também que esse bebê ele deve receber BCG, né? Isso também é importante. Outra questão aqui que é colocada. Uma pessoa vivendo com HIV, com CD4 menor do que 350, tratou o TB latente, mas depois desse tratamento ele foi detido, né, em uma unidade prisional e foi reexposto. O que fazer? Há quanto tempo ele tratou? Não está descrito. Porque assim, ó, tem estudos que demonstram o seguinte, que até 7 anos depois do tratamento, né, você tem uma supressão desses bacilos, né, e você não deveria repetir. Essa questão da repetição, ela não é recomendada via de regra, tá? Então, o paciente que já uma vez fez o tratamento para ILTB, via de regra, a gente não recomenda que ele refaça. Existem alguns estudos que foram feitos com mineiros, em locais de alta exposição, de alta incidência, em que eles fizeram um tratamento mais continuado, né, com a isoniazida, considerando a questão da reinfecção, né, não só da reativação, tá? Agora, em termos de recomendação formal, não há, tá? Não há essa recomendação de que você retrate, né, uma vez que você teria essa efetividade aí por esse período. Só queria acrescentar da Mariângela que a questão, tirando a população HIV, né, quando ela reexpõe-se, é que você faz. Então, saber da reexposição é que é muito difícil, né? No sistema carcerário, pelo menos do estado de São Paulo, a gente não indica fazer tratamento de tuberculose latente, porque a gente tem uma situação que a gente não sabe da reexposição e a gente tem que entender a estrutura do sistema carcerário do estado de São Paulo, que são galerias, né?
E o indivíduo, até o final de chegar na sua pena, ele roda muito. Então, a gente tem muita dificuldade de tirar esse indivíduo do ambiente de exposição. E assim, só para, aproveitando para falar a questão da Mariângela, você tem que saber tirar a doença ativa para fazer o tratamento. Esse é um grande problema na situação Dos da população presídios. carcerária, no presídio do Estado de São Ô, Paulo. Ana, aí aproveitando essa questão dos privados de liberdade, a questão do TRM-TB no Estado de São Paulo, ele está disponível para todas as penitenciárias, né, pensando aí na questão da exclusão, né, como é que tem sido isso? Ele não está disponível para todas as penitenciárias, mas existe um trabalho muito bem feito com a tuberculose, o problema da tuberculose e a SAP, né, que é a Secretaria de Atenção Penitenciária, que muitos presídios, antes deles, quando eles mudam muito de CDP, não é? Eles saem de uma detenção provisória para outra, então o indivíduo que tem o quadro de tosse, né, independente das semanas, ele colhe o escarro, e aí faz ou baciloscopia ou teste rápido. Alguns laboratórios, IALs, alguns laboratórios têm essa interligação com algumas penitenciárias, inclusive o Hospital de Custódia agora, que é um hospital que está em Mogi, ele está fazendo para a população deles. O problema é que o material, a coleta é péssimo, né? Tem restos de alimentos, nem todos são viáveis, mas muitas penitenciárias têm um acordo, sim, né? Mas a gente não tem nem para todo São Paulo mesmo o TRM, isso é a realidade, né? Mas é possível fazer a baciloscopia. O que é que a gente fala? É preciso ter uma associação para que essas penitenciárias levem, porque a incidência lá é mais de 1.000 por 100, né, mil habitantes. Então, nessa situação. E você realmente não tem como fazer para essa população o tratamento de tuberculose latente, por questões ambientais mesmo e por questões administrativas, né, das biosseguranças. Esse é um problema, Maria Ângela. Muito bom. Seguindo aqui, imaginando uma situação de uma pessoa com a prova tuberculínica negativa, e aí começa o uso do imunossupressor, a pergunta é, essa pessoa deve ser testada anualmente? De novo com a prova tuberculínica? Quer responder, Mariana? Ela já tinha a prova tuberculínica foi positiva? Não, foi negativa. Ah, negativa, não, ok, não, é que eu entendi, não. Então, se a prova tuberculínica for negativa, né, ela deve ser testada novamente, sim. A mesma coisa o HIV, né, o paciente HIV e tudo, você deve testar. O contato, né, que é outra coisa que a gente esquece, se ele foi negativo também ao final do tratamento do caso fonte também, né, então ele deve se testar, sim. Aqui, um outro colega pergunta da seguinte forma, que ele tem casos, eventualmente, que são casos graves, que precisam de imunossupressão, e aí a prova tuberculínica ou o IGRA vem positivos, e aí o reumatologista, o dermatologista, ou quem quer que seja, não quer iniciar o imunossupressor até que termine o tratamento da TB latente. E, às vezes, a doença autoimune ela é grave e tal, e qual que é, então, o tempo que se orienta para poder iniciar os imunossupressores depois de iniciado o tratamento da TB latente? Em geral, a gente tem recomendado pelo menos um mês, né, do tratamento, né? Agora, se for um esquema curto, né, um mês é um terço do tratamento. Se for um esquema longo, né, já um mês já não é, né, uma parte tão significativa do tratamento. Mas, via de regra, é isso. Só que também, mais uma vez, é importante avaliar caso a caso, né? Porque, dependendo do paciente, é fundamental você começar, de fato, o tratamento com imunossupressor e, em outra situação, você consegue esperar um pouco mais, né? Mas esperar pelo menos um mínimo um mês. Eu acho que tem que conversar, né? Os especialistas têm que conversar, né? Uma coisa que eu queria só ressaltar, Paulo, assim,
Não pode, gente, prescrever anti-TNF e prescrever tratamento de LTB e falar assim, volta daqui a 6 meses, como a gente vê, tá? Então, isso não pode, não tem jeito. Inclusive, Alguém tem que acompanhar. a gente estava falando do formulário, né? Alguém colocou no chat que eu vi, não tinha que exigir, atualmente é para você anexar a prova de o PPD ou o IGRA para pedir o anti-TNF, né? Está previsto isso. Foi uma sugestão, né, que deveria estar como obrigatoriedade na LME, né, no alto custo, para liberar os imunossupressores, né? Tá ótimo. Então, seguindo aqui, uma situação. Uma pessoa vendo com HIV, com CD4 menor que 350, tratou TB latente. Depois de algum tempo, o CD4 subiu, né? E aí existe a necessidade de continuar investigando o TB latente, mesmo já tendo sido tratado quando o CD4 estava baixo? Quer falar, Sigrid? Não, já tem a TB latente, que na verdade vai ver, o que acontece muitas vezes é que na hora que sobe o CD4, aquele paciente que aparentemente tinha uma TB latente, ele abre tuberculose, isso pode acontecer, né? Aquele paciente que tinha imunidade muito baixa e que ele conforme a imunidade sobe, ele faz uma síndrome inflamatória da resposta imuniável. Mas justamente o tratamento da TB latente é para impedir que isso aconteça, né? Então, se ele já tratou TB latente, já tratou, quer dizer, subiu, e daí você tem um PPD de 5, seria isso? Porque, assim, ele já tratou, não vai tratar de novo, latente, né? Não, a pergunta é se continua investigando. Se tiver sintomas, o que muitas vezes acontece no paciente que não tinha nada é que aparece a tuberculose, nesse sentido. Não, investigando a TB latente. Não, né? Não, eu acho que não. A outra questão, sobre o 3HP, né? A gente sabe que o ideal é administrar a isoniazida em jejum, né? Mas, eventualmente, poderia ser o 3HP administrado após a alimentação para melhorar a tolerância? Pode. Porque são 9 comprimidos uma vez por semana, né? Geralmente deve ser administrado no serviço de saúde, né? E não é fácil, né? 9 comprimidos com o estômago vazio, de fato, Porque se a isoniazida for de 100, são 9 da isoniazida, e aí a rifapentina é de 150, então são 6 da rifapentina, então são 15. Né? Se a isoniazida for de 300, então aí são 3 da isoniazida, né, e 6 da rifapentina, aí são 9. Mas não que para as pode pessoas vivendo acontecer com HIV isso. são 9. Não pode acontecer isso. A isoniazida tem que vir de 300, ela vem casada. Se isso estiver acontecendo, vocês têm que reclamar. Então, então a gente tem que conversar, Mariângela, porque não é para acontecer isso. Está, infelizmente. Não é. É um número absurdo. Você não sei, eu prescrevi vários, não foi um só, que a gente prescreveu dessa maneira. Então, eu vou ver o que está acontecendo com a Mariângela. Olha a nossa região aqui, porque a maioria dos que eu prescrevi era com a isoniazida de 100. É um número absurdo. É um número absurdo. Não deveria, vem pareada. Não pode usar a isoniazida de 300, que vem para a população vivendo com HIV, que faz a isoniazida como a profilaxia sem a rifampicina, mas ela vem casada da rifampicina. Então, tem alguma questão de logística que não está batendo. E aguenta, né, tomar essa quantidade. Eu até admiro, porque eles estão aguentando, mas eu não sei como. Aqui mais uma questão. Uma pessoa vendo com HIV em interrupção inadvertida de tratamento, né, em abandono, né? A gente tem evitado falar abandono, porque, na verdade, o paciente é que é abandonado, né, e não ele abandona, na verdade. Mas, interrupção inadvertida de tratamento, o CD4 abaixo de 350, aí ele chega para você, nessa situação, tratar logo a TB latente, com CD4 menor do que 350, não abandono?
É abandono de terapia antirretroviral, que ele está Isso, falando? isso. Assim, o que a gente sempre fala é que tem que excluir tuberculose, né? Se você excluir a tuberculose, você trata a tuberculose latente. O problema é justamente excluir a tuberculose, né? Você tem que saber excluir a tuberculose, que também é um problema no sistema carcerário. Um raio-x de qualidade, um exame médico adequado, uma, uma, uma investigação, porque senão você vai tratar vai fazer uma monoterapia, e aí vem a mesma fala. A tuberculose, a TBDR, é o mau manejo do profissional de saúde. A pessoa vendo com HIV e interrupção na advertida de tratamento, geralmente ela chega doente para nós, né? Muitas vezes ela chega doente e, sim, o tratamento do TB latente ele é importante, mas muitas vezes nesse momento não é a prioridade. Então a gente tem que tomar muito cuidado na investigação das infecções oportunistas, das complicações que essa pessoa tem, na restituição da TARV. E claro que é importante, mas aí tem que haver uma análise do caso para ver o que é prioridade nesse momento. Talvez não seja nesse momento a prioridade de tratar TB latente, aguardar um pouquinho, né, as coisas clarearem, a pessoa tratar as infecções oportunistas ativas, eventualmente, as complicações clínicas mais graves. Muitas vezes eles estão internados com múltiplas medicações, com interações farmacológicas complexas. Então, eu acho que a gente tem que ter bom senso aí, criar uma lista de prioridades e ir pelo mais importante primeiro, né? Não que não seja importante tratar TB latente, mas muitas vezes não é, nesse momento não é, né? Uma pergunta aqui, uma pessoa com diabetes mellitus com a prova tuberculínica acima de 5 milímetros trata TB latente? 10, né? 10. Para TB, para diabetes, Diabetes, é 10. Para diabetes e tabagismo, é 10, né? Perfeito. Outra questão, uma hipótese, uma médica com uma prova tuberculínica acima de 10 milímetros trata TB latente? o profissional da área de saúde, ele deve ser tratado na viragem tuberculínica. Então, eu preciso fazer o mais precocemente possível, idealmente ainda nos cursos, né, da área de saúde. O ideal era que essas pessoas fossem submetidas à prova tuberculínica e fizessem o segmento para avaliar a conversão. E aí a conversão é considerado o aumento em 10 milímetros. Então, por exemplo, eu entrei no primeiro ano de medicina, eu tinha 2 milímetros. Aí, no terceiro ano de medicina, eu tenho 12 milímetros. Virei a prova tuberculínica. Tem indicação de fazer o tratamento da TB latente, que eu tive viragem tuberculínica, portanto, meu risco de adoecimento, ele é maior, né? Então, assim, aquilo que a gente mostrou na história natural da doença, quer dizer, o risco de adoecimento logo após a infecção, ele é maior. Então, essa é a lógica dos profissionais, né? Mas se você, na primeira prova tuberculínica, já tem reatora forte... Você exclui doença e avalia se aquela pessoa, além de trabalhador da saúde, ela se enquadra em algum outro grupo. Se não se enquadra, não, né? Não. A exposição é muito frequente, não é? Então, a gente Sim. não pode esquecer que quando A a gente minha para prova de tratar... tuberculínica é 25 milímetros. A minha também, eu nunca tratei, mas o que eu quero dizer é que a exposição, né, é muito frequente. Tem um Então, trabalho que compara estudante, eu não me lembro se era economia, medicina e enfermagem. Vocês viram esse trabalho? É bem legal, a diferença. Sim, eles comparam, o pessoal da UFRJ fez, eles compararam a medicina com outros cursos e parearam pela idade. Então, à medida que a pessoa vai progredindo no curso, ela aumenta, né, aumenta a prevalência, né, e aí com níveis significantes. Então, o ideal era no momento da formação, né? Esse era o momento ideal de você acompanhar. Mas a logística disso é difícil, eu sei porque eu já lutei tanto aqui, é difícil. Duas perguntas sobre diabetes aqui. Diabetes e tabagismo testaram anualmente se prova tuberculínica não reatora?
Olha, não tem isso muito descrito a nível do Brasil. O Ministério não tem isso como uma conduta regular, tá? Como aqueles que vão usar imunobiológicos. Então, o tabagista, ainda a gente tem estudado bastante, ainda precisa muitos estudos maiores para entender um pouco, né? Não só a questão da fisiopatologia com a inibição de macrófago, mas a ação mesmo, né, da facilidade de adoecer porque é tabagista. Então, assim, esse tipo de ação com diabético e com o Ministério, nem no Estado de São Paulo, fala uma obrigatoriedade. Então, você tem que avaliar um pouco o seu diabético, né, e seu tabagismo, porque a gente não tem isso como pauta no Ministério, não, como pauta no Estado de São Paulo. Então, se você tem um indivíduo diabético que tem uma situação de risco maior, ele vai se beneficiar. Senão, a gente tem que pensar de volta naquela coisa das questões éticas, né, em relação à proteção, aos efeitos adversos, a dar o direito à pessoa a entender o que ele está fazendo. Então, a questão do diabético, como tem a questão do tratamento do diabético, né? Que tem você pode estender o tratamento da tuberculose ativa, 7 a 9 meses, mas isso não é para todos os diabéticos. Eu estou falando isso porque a gente não tem realmente um plano, uma base tão forte para sustentar o tratamento da tuberculose latente em todas as populações, não no país, né? Falta um pouco mais para a gente bater o martelo para todo mundo enquanto obrigatoriedade. Uma pergunta sobre diabetes também. Se existe um critério pela hemoglobina glicada, pela glicemia de jejum ou qualquer diabético? Não existe. São essas as questões, não existe realmente. Você vai depender da característica daquele indivíduo que tem uma determinada diabetes, de difícil controle, da exposição dele ou não, né? Se ele é um profissional de saúde, ele, de preferência, não deve trabalhar na área de tisiologia, né? Então, a gente tem que ter muitas variáveis, né? Por isso que a tuberculose latente é esse iceberg tão complexo e que a gente ainda falta muita resposta para todos vocês. Certo. Uma outra questão aqui, sobre os abandonos do tratamento da TB latente. A Mariângela mostrou, né, a tolerância, digamos assim, né? Retratar se houver abandono? Se não tiver naquelas taxas lá, né, que a gente mostrou, você tem que começar de novo. Começar de novo. Botar e supervisionar. Uma pessoa com leucose tratada, uma pessoa tratada por tuberculose ativa por 6 meses com critério de cura, apresenta uma leucose. Depois, ela tem que ser tratada para TB latente? Não, você vai acompanhar, e aí se ela adoecer, você trata a TB. Eu vou aproveitar uma outra pergunta que está aqui, que diz respeito à doença oncohematológica também, Paulo, não sei se você viu. Pode falar, pode falar. É que tem uma outra que fala assim, paciente com neoplasia hematológica, que irá iniciar corticoide, não é possível aguardar os resultados, né, de IGRA ou PPD, nem esperar um meio de tratamento, né, como proceder. Na verdade, assim, você vai tratar a doença oncohematológica, você não vai ficar esperando, né, é uma questão de avaliar o risco-benefício, né? Aquilo a mesma coisa que o Paulo comentou em relação ao paciente HIV com menos de 350, né? É uma questão de prioridade, né? Então, você tratar uma LMA, você precisa começar na hora, né? Não tem como você, de fato, aguardar, né? Deixa eu ver aqui, tem mais algumas perguntas. Paulo, Oi, desculpa. pode falar. Desculpa. Pode falar. Eu acho que eu preciso só esclarecer uma coisinha em relação à gestação, que talvez, eu vi uma pergunta no chat, talvez não tenha ficado claro. O regime que está contraindicado na gestação é o 3HP, tá? Se você julgar que esse paciente, por exemplo, um paciente HIV, que tem um risco de adoecer
de adoecimento grande, tudo, você pode utilizar na gestação e deve até tratar a infecção latente na gestação, mas não fazendo esse tratamento no primeiro trimestre. Você evita o primeiro trimestre e vai tratar no segundo ou terceiro trimestre, tá? Então, talvez não tenha ficado claro isso, né? Então, você vai avaliar o 3HP que não tem estudo, tá? Mas a isoniazida, ela pode ser dada na dependência do risco de adoecimento. Né? Se for um risco alto, ok, você pode fazer, não faz no primeiro trimestre. Se for um risco moderado ou baixo, você espera para depois da gestação. Paciente com TB pulmonar recente que vai para transplante de célula-tronco hematopoética. Qual a conduta? A conduta, ele tratou, transplanta e observa. É bom ter terminado o tratamento e ter critério de cura da TB, tratou. porque senão não tem como transplantar. Né? Eu entendi que estava com tuberculose, né? Ainda estava? Com tuberculose pulmonar recente. Quer dizer, terminou o tratamento. Ele tratou. Se não terminou, não tem como transplantar, né? Não tem como, porque a imunossupressão é extrema. É pesada. O TMO é outra história. Existem trabalhos de rifampicina e isoniazida em imunossuprimidos, em especial pacientes que irão iniciar imunobiológicos? Tem sim. Eu não saberia de pronto falar, mas tem sim. Mas não muda a indicação o fato de ser o imunobiológico, continua sendo uma prioridade 3HP. Não. A gente tem usado, aliás, usei em vários. 3HP seria preferencial nos maiores de 50 anos? Vocês têm visto intolerância e outros efeitos adversos com 3HP? Não, gente, a isoniazida não deve ser usada acima de 50 anos. O 3HP tem isoniazida, né? Então, a gente sugere que acima de 50 anos use a rifampicina. Esse da gestação já foi respondido. Deixa eu ver aqui. Só para não deixar ninguém sem resposta, né? Já que nós estamos aqui até agora, né? Caso o 3HP venha em dose por comprimido reduzida, com muitos comprimidos, o paciente pode tomar 3 horários no dia, dividir a dose ao longo das 24 horas? Não pode. Estão questionando aqui sobre os resultados falso-negativos do IGRA em pessoas com doenças autoimunes, lúpus. É possível, né? O que vocês acham? É bem frequente até. Esses testes têm uma sensibilidade relativamente baixa, né? Por isso que é importante testar antes da imunossupressão, né? Principalmente se você está usando algo que mexa em proliferação de linfócito, né? Uma questão aqui, se a regra da viragem para a prova tuberculínica vale para o IGRA. Sim, né? Claro. É o mesmo raciocínio, né? Perguntando se a tomografia de tórax é superior para a triagem, entendo que para descartar a TB latente, a TB ativa, perdão. Eu acho que não. A OMS nem exige radiografia de tórax. Quem exige é o Ministério da Saúde, né? Tem uma questão também que, na verdade, infelizmente acontece, é que, ao invés de ter a consulta médica, eu gostei muito, né, que a questão da consulta médica é importante, porque senão vira uma coisa assim, quais são os contactantes do paciente X? Daí vem uma pilha de radiografias sem avaliação do paciente para excluir tuberculose. Isso não pode acontecer. Infelizmente, acontece, né?
É frequente, inclusive. Em relação à prova tuberculínica, qual deve ser o intervalo para avaliar a viragem? A partir de 1 ano? Um ano é um tempo bom Essas são para duas considerar. coisas, né? Agora, oi? Eu estou dizendo, são duas coisas. O que você está falando, Maria Ângela, de repetir a cada ano, é na situação que foi falada. A Que é negativo. viragem, né, a viragem mesmo, significa quando você repete depois de 4 a 6 semanas um PPD em contatos, está bem no manual. E o Buster é quando você faz para profissional de saúde. Agora, repetir a cada ano é como a Maria Ângela falou, uma pessoa vivendo com HIV que tem um PPD negativo, até o momento que ele vira para fazer a profilaxia. Então, é conceitual só, né? Eu queria colocar a questão da viragem, porque a viragem é quando você repete em situações para dar um estímulo, ou então para pegar aqueles contatos que estavam no período de incubação, né? E aí ele vira, então você é mais assertivo. E o booster é no profissional de saúde, né? Então, a Maria Ângela estava falando de repetir por conta de ser negativo até chegar a um ponto que o indivíduo tem indicação. Só conceitual, só estou trazendo uma informação para eles, né, que estão perguntando aqui, que estão ainda com bastante dificuldade com isso, né. Então, isso tem no manual. Booster tem um período, e viragem tem outro, porque são para a gente pensar diferentemente o que é um e o outro, né? Desculpa, Pacientes, Maria Ângela. pacientes que farão uso de imunobiológico fizeram IGRA com resultado indeterminado, vocês orientam a tratar TB latente? IGRA indeterminado. Indeterminado, Repete. você repete. Porque, na verdade, teve um problema técnico de leitura, não dá para dizer nada a respeito dele. Isoniazida e rifabutina, na verdade, é rifapentina, né? Isoniazida e rifapentina é preferencial em pediatria também? Pediatria tem uma questão que acima dos 2 anos você pode usar, tá? Mas a rifampicina, a solução de rifampicina, ela é melhor aceita pelas crianças. Então, as crianças pequenas, né, a rifampicina isolada, ela é uma boa alternativa, tá? Para o tratamento da ILTB, tá? Assim, acima de 2 anos, você poderia usar rifampicina com isoniazida, tá? Abaixo de 2 anos é a rifampicina, né? E mesmo acima dos 2, a rifampicina é uma boa droga, porque pela palatabilidade, né, da solução de rifampicina. Então, favorece o uso dela nas crianças. Aí tem uma pergunta. Hepatite autoimune exacerbada com elevação de transaminases, com prova tuberculínica de 25 milímetros, plano de corticoide em alta dose, esquema preferencial qual é? Rifampicina 4 meses? É. Que é patopata, né? É. Em quanto tempo repetir o IGRA indeterminado? Acho que imediatamente, né? Deixa eu ver aqui. Perguntando se o IGRA é contraindicado em crianças menores de 2 anos. Não está, pelo Ministério e pela Conitec, abaixo de 2 anos, a gente não tem para a população uma boa resposta do IGRA. Então, a gente faz acima de 2 anos, pela orientação do Ministério, tá? Este IGRA que nós temos, né? Então, essas crianças são PPD, isso. Eu acho que isso já foi respondido, mas é bom reafirmar. Pessoa que tratou ILTB por 1 ano, faz uso de imunossupressor e vem com relato de exposição a paciente com tuberculose confirmada. Faz retratamento da ILTB? É necessário nova prova tuberculínica? Não.
Sugerem associar métodos prova tuberculínica e IGRA em populações de alto risco de adoecimento com o primeiro teste negativo. Em caso de associação de métodos, quanto tempo recomenda o quantiferon após a prova tuberculínica? Risco de booster? Não se recomenda fazer, nem a OMS recomenda fazer os dois metodologias, tá? Você tem que escolher. Não é bom fazer isso, porque a gente não acrescenta em nada por enquanto. Então, ou você faz o PPD, ou você faz o IGRA. Agora, se o indivíduo perde a leitura do PPD, que é um problema, né? Você vai ter que repensar se você vai aplicar um novo PPD, se esse indivíduo não consegue realmente fazer, isso é um grande problema do PPD e do IGRA, é uma vantagem, né? A gente sabe bem disso, mas quando você perde a leitura, aí você pode repetir sim no outro braço, não é? Apesar do braço direito ser o que é institucionalizado, o que é instituído, ou fazer o IGRA. Mas esse é um grande problema, principalmente em criança, né? Porque a mãe não leva, esquece, não pode, naquele dia não tem dinheiro para o ônibus. Então, tem algumas situações que realmente, infelizmente, são os outros aspectos, né? E não da técnica mesmo, mas as questões sociais. É possível separar os dias de rifampicina e isoniazida? Não, não, tem que dar junto, e a pessoa que perguntou fez uma coisa super importante que a gente não colocou, uma observação importante, que é da piridoxina, né? Então, ela está recomendada assim, né, nos esquemas aí com isoniazida, né, nesses grupos que já têm um risco maior de fazer espoliação de B6 e fazer quadros de neuropatia periférica, né? Então, obrigada, porque realmente faltou falar aí a questão da piridoxina. Bom, são 21h42. Olha, eu posso dizer para vocês o seguinte, eu participei de várias terças com a SPI. Eu nunca vi tanta pergunta na minha vida. Tá? Nós também temos várias. Eu acho que a gente respondeu aqui mais de umas 40 perguntas, tá? Então, já entra mais, olha, e o pessoal continua perguntando. Então, assim, vocês veem como esse tema ele é necessário, né? Ele é importante. Então, foi até a ideia da Mariângela abordar esse tema, eu achei excelente e de fato, assim, só posso agradecer às 3 professoras, foi excepcional. Agradecer a mais de 250 pessoas que estiveram conosco, que participaram ativamente, fazendo perguntas importantíssimas, e a gente conseguiu aprender muito com a discussão das professoras. E, com isso, agradecer vocês e desejar uma boa noite, um bom descanso. Não percam o próximo episódio das terças com a SPI. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite. Boa noite, obrigada, foi um prazer.